Olá pessoal, graças a Deus, um abraço a todos. Vamos gravar mais um pouquinho de reflexão sobre a poderosa palavra de Deus. Hoje nós vamos falar aqui, primeira carta de Coríntios 6, verso 20, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, dizendo: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O contexto aqui vai muito sobre três questionamentos muito importantes, perguntas. Primeiro, foste comprado. De quem fomos comprados? O que éramos antes de sermos comprados? E o que somos depois de comprados? E de quem somos? De quem éramos? Nós sabemos que por trás de tudo, o homem caiu no princípio, no laço do inimigo, e nos tornamos presa. A Bíblia diz em Romanos 5,12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado da morte, assim também a morte passou por todos os homens. Por isso que todos pecaram. Na verdade, todo homem sem Cristo é escravo do pecado. E é impossível escapá-lo se não for por intermédio de Cristo. O que éramos? Escravo de valor impagável, tanto pelo esforço ou pela condição humana. Salmo 143, 2 diz: porque à vista não se achará justo nenhum vivente. É de entender que os homens já nasciam no escravo do pecado, né? E no Salmo 51, 5 diz: eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Podemos ver então que alguém teria que comprar e pagar o preço da compra ao libertar nós, os humanos, da humanidade. Esse preço deveria ser muito caro. Alguém teria que viver em meio ao pecado e não fizesse parte dele e vencesse para que pudéssemos ali ter esta capacidade. E isso aconteceu quando foi por intermédio de Jesus, o Filho de Deus, né? E essa capacidade só ele teve, né? Ele nasceu no mundo de pecado, mas venceu o pecado, a morte, para que nos pudesse conceder a vida e nos fizesse livres desta escravidão. O que somos agora em Cristo? Somos filhos preciosos de Deus. Em Romanos 8,17 diz: e se nós somos filhos, somos herdeiros e também co-herdeiros de Deus. Aliás, somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Hoje glorificamos a Deus em nosso corpo e em nosso espírito. Somos também o ser mais valioso de toda a criação, formado pelo valor que ele pagou, e também livres. João 8,36: se pois o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Então quem conhece o seu valor foi Deus. Deus conhece, por isso que Deus enviou Jesus. E nós fomos comprados, nós éramos deles e fomos comprados novamente por ele. Como existe aquela ilustração do barquinho, que o filho, ao encontrar um senhor, ofereceu um preço absurdo e ele não quis, porque o pai viu e quis devolvê-lo novamente. Então é importante que você tenha essa consciência de que o seu valor é um preço incalculável. Quem poderia comprar esse preço? Por Jesus. E depois de comprado, o que somos? Somos de Cristo, né? E quem compra é o Senhor, é o pastor, é o sumo sacerdote, né? E Jesus não ficou devendo nada quando ele pagou na cruz pelos meus e pelos seus pecados. Ninguém pode dizer que poderá completar a obra salvadora de Cristo. Contanto que existe uma palavra bíblica assim: e procurei um homem que se colocasse na brecha. Essa brecha seria o preço da nossa salvação, e não a encontrei. Mas quando João viu Jesus,
ele diz, lá também na condenação de Jesus, alguma palavra muito significante, que diz assim: eis aí o homem, foi este que tomou o meu e seu lugar e comprou-nos por intermédio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele foi aquele que teve condição, amém? Então, quando a pessoa aceita Cristo, passa a ser exclusivamente dele, por direito legal, porque Deus não trabalha na ilegalidade. Porque diz assim: se não houvesse derramamento de sangue, não poderia haver a compra ou a remissão dos nossos pecados. Então é importante isso, amém? Hoje você pode dizer: eu sou de Cristo e reinarei com Ele. Que você possa entender isto e permanecer, mesmo com luta, com dificuldade, porque a igreja é um meio. Quem lhe pregou é um meio, mas a finalidade é que você fique no Senhor, permaneça nele, para que você possa, lá naquele dia, ouvir aquela palavra assim: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino de Deus, que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Então, e dirá aquela multidão assim: estes foram os que foram comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é importante que essas perguntas norteiem o seu coração, que é: o que éramos antes de Cristo, aliás, de quem éramos, o que somos, de quem éramos, o que somos e de quem somos. Esta é a palavra que você sabe que você, a vir para Cristo, você é dele, a ele pertence. Deus abençoe-nos e possamos permanecer fiel, porque a Bíblia diz que ainda não se manifestou o como ou o que havemos de ser e ver, mas nós veremos ele como ele é e seremos como ele, porque diz aquela palavra lá na Epístola de João: amados, ainda não é manifesto como havemos de ser, mas assim como ele é, o veremos, e como ele é, seremos também. Esta é a maior promessa, que vale a pena permanecer firme com Cristo. Deus abençoe sua vida e um abraço.